Eu sou a Andréa Yukimi Maeda, sou terapeuta, hipnoterapeuta, também formada como Master Programadora Neurolinguística, especialista em inteligência emocional, sou reikiana e também corro barras de Axis e outras ferramentas do Axis. Mas hoje, nessa noite tão especial, a gente vai falar sobre hipnoterapia para o tratamento de ansiedade. Ansiedade, que é uma doença que, infelizmente, o Brasil ele é recordista, ele tem o maior número de pessoas com esse transtorno no mundo, né? Nós temos quase 10% da nossa população com esse transtorno de ansiedade. Ele ataca mais de 264 milhões de pessoas no mundo todo, e no Brasil, quase 10% da nossa população é atingida por esse transtorno de ansiedade. E como é que a hipnoterapia pode ajudar essas pessoas, né, que sofrem com a ansiedade? A hipnoterapia, como bem a Pimen comentou, palestrou, ela é uma técnica terapêutica que usa a hipnose como ferramenta para terapia. A hipnose em si, ela não faz nada. A hipnose, ela nada mais é do que, como a Pimen explicou, um estado natural da nossa mente de hiperfoco e concentração. Nós entramos e saímos desse estado diversas vezes por dia, então a gente vive em hipnose, sendo hipnotizada, hipnotizando as pessoas. Toda vez que você, por exemplo, está com a chave do carro na sua mão e fica louco procurando, e quando você vê que está com a chave do carro na sua mão, você está em hipnose. Então, tudo quando você está tomando banho, não lembra se você passou shampoo no cabelo, a sua mente está hiperfocada em outro pensamento, nesse momento você está em hipnose. Então, a hipnose em si não é uma terapia. O hipnoterapeuta vai usar essa técnica, esse estado natural da nossa mente, associada à técnica que ele utiliza e conhece, para fazer uma terapia com o objetivo específico do que o cliente veio tratar. Focando em ansiedade, como é que a hipnoterapia pode ajudar? Eu sempre explico assim: quando um paciente vem no meu consultório, ele vem com uma queixa de um sintoma. O que é esse sintoma? Ele pode ser ansiedade, depressão, fobias, vícios, compulsão alimentar, mas isso é um sintoma. E o hipnoterapeuta, ele não trata sintoma, então a gente não trabalha com a ansiedade ou com a depressão. Porque se a gente passinho para trás, esse sintoma tem uma causa, que é o que a gente chama de causa raiz, que foi a primeira vez que ele sentiu, a gente dando um passinho para trás, tem uma emoção associada, que é o que a Pimen explicou. Então, todos nós, quando estamos ansiosos, temos diversos sintomas físicos. E o que vem a ser emoção nada mais é do que uma reação biológica do nosso corpo em relação a alguma ameaça interna ou externa que nós estamos sofrendo. Então, a gente tem batimento acelerado, sudorese, frio na espinha, tem uma série de fatores que a gente sente como sintoma físico. E o que a hipnoterapia, na linha de tratamento que eu trabalho, o que a gente faz é fazer a engenharia reversa. Então, a gente identifica qual é a emoção associada ao sintoma, no caso, a ansiedade, e aí a gente ajuda a pessoa a identificar a primeira vez que ela sentiu aquela mesma sensação física, aquele mesmo desconforto, aquela mesma emoção, que é como a Pimen explicou, que é a regressão. Então, a gente vai guiar a pessoa para o primeiro momento que ela sentiu aquele desconforto, com qual objetivo, entender qual foi o significado, a interpretação, o entendimento que ficou registrado na mente subconsciente, que, como a Pimen explicou, a nossa mente subconsciente é responsável por todas as nossas memórias de longo prazo. Então, tudo aquilo que a gente viu, ouviu e sentiu, desde o momento da nossa concepção até hoje, fica registrado na nossa mente subconsciente, que, segundo o modelo da mente de Gerald Kein, ele representa 95% da nossa capacidade de processamento neural. Por isso que é tão complexo, né? Pessoas muito inteligentes como somos,
a gente se depara muitas vezes com dificuldade. Poxa, eu sei que eu não preciso estar ansiosa, mas por que eu sinto isso? Porque a nossa mente lógica, racional, analítica e crítica representa só 5% da nossa capacidade de processamento neural. Sendo assim, quem vocês acham que vai ganhar? Os 5% da mente lógica, que sabe que não existe nenhuma ameaça ali, ou os 95% da mente emocional, que registrou por algum motivo um evento, e esse evento gravou na mente subconsciente um significado de ameaça muito grande, que faz com que, no acúmulo das experiências que essa pessoa vai vivendo no decorrer da vida dela, uma hora esse balde transborda, e no momento que esse balde transborda, aparecem os sintomas. Então, por isso que eu sempre faço a engenharia reversa, através da emoção principal, predominante associada ao sintoma, a gente identifica a causa raiz, para que, através da ressignificação, que é o entendimento daquele evento de acordo com a maturidade do adulto de hoje, a gente faz uma nova reprogramação, e isso vai desencadear em não sentir mais os sintomas. Acho que a melhor coisa para a gente entender isso é dar exemplos práticos, né? A hipnoterapia, de todas as linhas de tratamento, ela é uma linha de tratamento complementar a todas as outras linhas terapêuticas. Então, a pessoa pode estar fazendo tratamento com psicólogo, com psiquiatra, com outras terapias holísticas, e a hipnoterapia, ela não impacta negativamente nenhuma delas, é muito pelo contrário. Ela é uma terapia complementar a todas as outras. Então, dessa forma, não se tem nenhum prejuízo, né? E aí, eu vou dar alguns exemplos, e eu gostaria de ter essa interação aí do público, então, gratidão a todos que nos assistem aqui, né? Para que vocês possam interagir comigo e a gente tornar essa palestra ainda mais dinâmica. A hipnose enquanto ciência, ela não comprova a existência de vidas passadas, mas como é o conteúdo da mente subconsciente da pessoa fazendo a terapia, que vai trazer o que realmente é relevante, que fez ela desencadear aquele padrão de comportamento que hoje ela tem como forma de um sintoma de ansiedade, ela pode sim, durante a terapia, acessar eventos de vidas passadas. Todas as pessoas que eu atendi, cerca de 20% acessaram vidas passadas, 80% é do período gestacional até a primeira infância, que vai aí dos 7 a 8 anos de idade, que é o período onde a gente tem a nossa mente racional ainda está em desenvolvimento, o neocórtex não está totalmente formado. Eu sempre brinco que a criancinha, a bebezinha, quando ela nasce com uma moleirinha, né, que é o cérebro físico ali, que ainda está em desenvolvimento. Emocionalmente, a gente também tem essa mesma moleirinha, só que é emocional. Então, por isso que crianças pequenas, elas acreditam em Papai Noel, em Coelhinho da Páscoa, em Fadinha do Dente. Então, imagina o impacto que tudo isso causa de todas as informações que essa criança está absorvendo, ela está percebendo, ela está sentindo, ela está vivendo. E um ponto importante para a gente clarificar aqui, já relacionado à inteligência emocional, é que se a gente olhar a fundo, nós seres humanos temos duas bases de necessidades para ficarmos vivos. A primeira é a base de necessidades fisiológicas. Então, biologicamente, para a gente estar vivo, a gente precisa de 3 elementos. A gente precisa de água, de comida e de oxigênio. Sem esses 3, a gente vai a óbito. Mas como a gente não é feito só de carne e osso, a gente precisa também suprir uma necessidade emocional básica. E a essa necessidade emocional básica que todo mundo busca desde o momento que está na barriguinha da mamãe até morrer, é se sentir aceito e amado. Então, com base nessa premissa, a gente parte, na minha linha terapêutica, eu parto dessa premissa para desenvolver toda a terapêutica. E quando a gente fala de se sentir amado,
não tem a ver com amor romantizado de contos de fadas. Enquanto seres humanos que somos, quando a gente está falando de se sentir amado, a gente quer se sentir aceito, a gente quer se sentir reconhecido, a gente quer se sentir valorizado, a gente quer se sentir acolhido, protegido, quer se sentir útil e importante. E isso começa primariamente com a mamãe, que é o primeiro vínculo de amor no mundo, depois com o papai, e depois a gente vai expandir isso para todas as pessoas do nosso convívio, em qualquer ambiente que a gente esteja. Então, no ambiente acadêmico, a gente quer se sentir aceito pelos colegas de classe, a gente quer ser reconhecido pelo professor, num ambiente profissional, a gente quer se sentir reconhecido, valorizado, por isso a gente busca ascensão, promoção e etc. Então, focando no processo terapêutico, todo ser humano quer se sentir aceito e amado, e a gente quer ser motivo de orgulho dos nossos pais, que em todas as terapias que eu fiz até hoje, é sempre o cerne pai e mãe, todas. Sempre a causa raiz tem a ver, por melhores que os pais foram, aquele bebezinho, a criança, ela se sentiu de alguma forma não amada, e isso gerou um trauma nela, que ela precisa significar na vida adulta, que isso faz ela ter ansiedade. Então, eu vou dar alguns exemplos para vocês, tá? Um exemplo mais básico, que já atende muitas pessoas, lógico, cada pessoa tem uma causa diferente, mas a circunstância é muito parecida, é quando a mãe gestante, ela passa por uma discussão com o marido, e aquele bebezinho, imagina, se emoção é sensação física, e o bebezinho está dentro da barriguinha da mamãe, imagina se esse bebezinho não sente tudo que a mamãe está sentindo. Claro que sente. Só que vocês acham que ele tem a maturidade emocional para compreender o que é aquela sensação, aquela emoção que a mamãe está sentindo? Não. E aí ele vai desenvolver as próprias interpretações dele, que podem gerar as feridas emocionais que a gente trabalha na terapia, que tem a ver com rejeição, com abandono, com culpa, com humilhação e com traição. Então, um evento muito comum nos casos que eu trabalho de ansiedade é no caso da mãe gestante ter discussões com o pai, com o marido. E aquele bebezinho, sem entender o que é que está acontecendo ali, ele só sente aquele desconforto, porque imagina, o bebezinho está lá dentro do útero. Quando o bebezinho está dentro do útero, o útero é o único lugar que ele conhece, é o mundinho dele. Quando ele está lá dentro, ele está se sentindo quentinho, acolhido, quando a mamãe está calma, porque o útero fica dilatado, todo o fluxo sanguíneo vai predominantemente para o útero, para ele poder se desenvolver. Quando a mamãe sofre alguma emoção, o organismo dessa mãe vai entrar no mecanismo de luta-fuga, que vai redirecionar o fluxo sanguíneo às extremidades, porque afinal de contas, para lutar, a gente precisa ter sangue nas mãos e para agir sangue nos pés. Então, a temperatura desse útero vai ficar ligeiramente mais fria, vai ficar mais desconfortável para o feto, e o útero vai ter leves contrações, então o mundinho do bebê fica desconfortável, e através desse desconforto ele já fica registrado na mente subconsciente dele, meu Deus, se eu estou aqui dentro e eu não estou me sentindo seguro, o que será de mim lá fora? E aí a gente entra no conceito da ansiedade, né? Lógico que de forma muito superficial e sem entrar em estudos acadêmicos a respeito, mas ansiedade de uma forma muito geral, muito generalizada, é o medo do futuro, é o medo do que vai acontecer. Então, com base nessa interpretação, por isso que tudo é uma interpretação, bem a Pimen falou, não é a realidade em si, sim a percepção dessa realidade. Então, o que acontece é, aquele bebezinho que está lá, o feto, ele sente aquela ameaça e dentro dele fica uma interpretação, o que será de mim, o que vai acontecer comigo quando eu sair daqui? E aí, isso vai sofrendo várias experiências no decorrer da vida dele,
e aí até que finalmente surge um gatilho que vai desencadear crises de ansiedade nessa pessoa. É um caso muito interessante que eu fiz, que eu tratei, foi um caso de uma senhora de 62 anos, ela veio tratar ansiedade e ela também tinha câncer de mama. Coincidentemente, o Pimen falou sobre câncer, que não é possível tratar com hipnoterapia. E realmente, doenças físicas que não têm fundo emocional não são passíveis de serem tratadas com hipnose. Mas se for uma doença cuja a origem seja de fundo emocional, sim é possível tratar com a hipnose. O que aconteceu? Essa senhora de 62 anos, ela veio tratar a ansiedade. E aí, ela era a filha mais velha de 7 filhos, e os pais engravidaram muito jovens. Ela acessou um momento lá, quando ela era bem pequenininha, que a mãe dela sempre obrigava ela a dar tudo para os irmãos, porque ela, sendo a filha mais velha, ela tinha 2 aninhos de idade, você tem que dividir tudo com seus irmãos, e aí esse foi a causa raiz. Mas um fator que a gente chama de evento causador inicial, que é a causa raiz, e o subsequente, que são os eventos que vão reforçando aquela experiência, aquela interpretação. Ela tinha 10 anos de idade e ela queria muito, muito, muito ganhar o concurso de redação do colégio, porque os 3 primeiros colocados iriam, que ganhassem esse concurso de redação, eles iriam para uma excursão no zoológico. E ela ganhou o primeiro lugar da sala dela. Quando ela foi levar a autorização da excursão da escola para a mãe assinar, a mãe negou, dizendo o seguinte: olha, como a sua irmã, que tem 1 ano a menos que você, não conseguiu, você também não vai. Aí imagina o transtorno que essa criança ficou. E na terapia, o que a gente trabalha, uma das partes da terapia que eu trabalho é a parte da regressão do adulto que tem a consciência, a maturidade do que aconteceu na época, voltar e conversar com aquela criança, que é como a Pimen falou, a gente contando aqui parece um processo muito louco, mas é muito profundo e é muito transformador. Então, essa senhora foi lá, explicou para a criança de 10 anos o que aconteceu e tudo mais. E aí, ressignificou e foi ok. Só que logo depois, sem nenhuma sugestão da minha parte, essa senhora começou a berrar no meu consultório, mas berrar tão forte que eu achei que os vizinhos do consultório iriam chamar a polícia, achando que eu estava espancando aquela senhora. Mas o que essa senhora começou a gritar dentro do meu consultório foi um comando para as próprias células dela. Ela começou a gritar o seguinte: eu ordeno que a partir de hoje vocês, minhas células, parem de se dividir. Parem de se dividir, porque eu não sou mãe dos meus irmãos, eu não preciso mais ser mãe deles, eu não aceito mais dividir nada com ninguém. E ela ficou repetindo isso, gritando inúmeras vezes. Eu acho que tem alguém com o microfone ligado, será? Vocês me ouvem bem? Sim. E aí ela começou a gritar, 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 dizendo que não aceitaria mais. E ela falava assim: eu ordeno que vocês, minhas salas, parem de se dividir. Vocês estão me ouvindo? Vocês, eu ordeno, isso é uma ordem. A partir de agora, eu proíbo dividir qualquer coisa com qualquer pessoa. E para vocês entenderem, como os pais dela engravidaram muito jovens, ela acabou interpretando que a maternidade foi transferida para ela. E até mesmo quando adulta, os irmãos abusavam dela e ela não sabia dizer não. Então ela estava sendo muito sobrecarregada. E qual foi a estratégia que o subconsciente dela fez para protegê-la dessa ameaça? O câncer. O câncer nada mais é do que a multiplicação irregular das células. E uma função primária do nosso subconsciente, que é importante ressaltar, é a função de autopreservação. Então, a nossa ansiedade, a depressão, compulsão alimentar,
vícios, fobias, tudo isso, todos esses sintomas, nada mais são do que um mecanismo de autopreservação que o nosso subconsciente entendeu ser uma estratégia extremamente eficaz para nos proteger das ameaças que ficaram registradas lá no nosso subconsciente. E eu sei que acabamos a terapia, acabamos o tratamento, passou 6 meses e essa senhora me liga. Andréia, deixa eu te contar. Eu fui fazer os exames de rotina para acompanhamento do câncer. Você não sabe o que aconteceu. E aí eu perguntei, o que houve? Ela falou assim, eu estou em remissão, não tenho mais nenhuma célula cancerígena. Isso já faz 3 anos e até hoje ela não tem mais nenhuma célula cancerígena, porque ela, pós-terapia, fez mudanças de atitude, entendendo que ela pode sim se posicionar, que os irmãos dela têm a autoridade, têm autonomia, são adultos para se virarem. Então, o pós-terapia é essencial para que a hipnoterapia faça efeito. A hipnoterapia proporciona a consciência, a clareza da causa que fez a gente se comportar da forma como a gente se comporta, visando a aceitação do meio, visando a se sentir amado. Só que de nada adianta você fazer um processo lindo de hipnose, de hipnoterapia, e no pós-terapia você não muda a atitude, você não muda a forma como você se comporta. Por isso que o pós-terapia é essencial. E um outro caso muito interessante que eu quero compartilhar com vocês é uma senhora, ela é oriental, também japonesa, também 62 anos. O dela, eu abri a exceção de fazer atendimento em domicílio, porque eu atendo somente no meu consultório. Mas ela sofria há 20 anos com síndrome do pânico, que é um dos transtornos da ansiedade. Há 20 anos sofria com síndrome do pânico e efizema pulmonar. Há 10 anos sequer saía do próprio quarto dela. Ela nem sequer ia para a sala, para a cozinha da própria residência. Ela ficou praticamente uma prisioneira dentro do quarto dela. E aí foram 10 horas de terapia, acho que foi a terapia mais longa que eu fiz, mas foi linda a terapia dela. Ela conseguiu acessar que ela tinha 3 aninhos de idade e ela era apaixonada pelo pai. E essa pequenininha de apenas 3 aninhos ouviu o papai dela voltar do trabalho, saiu correndo para poder abraçar o papai. Ela tropeçou e um pedaço de vidro cortou o rostinho dela porque a casa dela estava em reforma. E aí essa pequenininha ficou muito impressionada porque começou a sair sangue do rostinho dela. E aí quem veio socorrer, limpar e fazer os primeiros socorros? O papai. Qual foi a interpretação? O papai é meu herói, papai me salva. 10 anos de idade, essa pequenininha não sabia nadar e ela estava correndo ao redor da piscina com os primos. De repente, ela com 10 aninhos tropeça e tibum na piscina. Quem tibum na piscina para salvar? O papai. O que reforçou para o subconsciente? Papai é meu herói, papai me salva. Ela, com 15 anos de idade, adolescente, se impressiona muito com uma notícia que os pais estão assistindo no noticiário. É uma notícia, eu não me recordo o nome do ator, teria que olhar na fichinha dela, mas era a notícia de um ator que foi enterrado vivo, porque quando abriram o caixão, a tampa do caixão estava todinha arranhada e o corpo estava virado de bruços. E aí essa adolescente, que tinha sofrido um quase afogamento, ficou imaginando que ela poderia correr o risco de ser enterrada viva. E aí e ela ficou imaginando o sofrimento desse ator até ele morrer sufocado dentro do próprio caixão. Ela falou, nossa, eu posso correr o risco de morrer, de ser enterrada viva e morrer sufocada. Quem que coincidentemente morreu há 20 anos, que foi o início da síndrome do pânico e efizema pulmonar, o pai dela. Qual foi o entendimento do subconsciente? Papai é meu herói, não tá mais aqui. Pimba, síndrome do pânico. Nossa, eu corro o risco de ser enterrada viva. Então, efizema pulmonar. E através do efizema pulmonar, garantia que ela tivesse um cilindro de oxigênio 24 horas ao lado dela. Tanto que quando eu fui atendê-la, ela tinha um respirador
e ela ficava o tempo todo com respirador. E aí, quando essa adulta de 62 anos entendeu que não é só o pai dela que a salva, que ela já é adulta, que ela tem total autonomia para se proteger, ela se liberta disso. E depois que acabei a terapia, voltando para casa, a filha dela me liga, chorando, eu não sabia se era de desespero, de alegria. Eu encosto o carro e falo: o que aconteceu? E ela fala assim: Andréa, você não vai acreditar aonde a minha mãe está agora. Eu falei: me conta. Ela está na cozinha preparando o jantar para a gente, coisa que há 10 anos ela não tinha coragem de sair do próprio quarto. E no dia seguinte, essa mesma filha me liga falando, e eu ouvindo um barulho muito, né, de rua assim, ela falando: Andréia, você não vai acreditar, a minha mãe pediu para vir almoçar no shopping hoje. Então, para vocês entenderem o poder que a nossa mente tem. A nossa mente é extremamente poderosa. E apesar da gente achar que esses sintomas são extremamente prejudiciais, a intenção positiva da nossa mente subconsciente é de nos proteger. E cabe a nós procurarmos terapias eficazes para ressignificarmos aqueles eventos que naquela época, naquela situação, fazia muito sentido, porque afinal de contas a gente não tinha a maturidade que nós temos hoje, mas que hoje, como adultos, nós temos total controle da nossa vida. E principalmente, uma parte muito importante que eu trabalho na terapia é o perdão. O perdão não é perdoar quem nos traumatizou, principalmente pai e mãe. O perdão não é para o outro, o perdão é para a gente ficar bem, é para a gente compreender que a gente carrega essa emoção negativa dentro de nós, seja medo, seja tristeza, seja raiva, e a ansiedade, a depressão, tudo isso, na verdade, é como se fossem... Nós temos 5 emoções primárias, né? Não sei quem aqui assistiu o desenho Divertidamente, que representa muito bem as emoções primárias. A gente tem o medo, a tristeza, a raiva, a alegria e o amor. No desenho tem a nojinho, mas em terapia a gente trabalha com amor. E as emoções negativas, medo, tristeza, raiva, elas são as emoções base. A ansiedade nada mais é do que a misturinha em maior ou menor proporção delas. E a gente armazena tudo isso dentro de nós. Só que quando a gente está nessa parte da terapia que já passou a regressão e a gente vai para a parte do perdão, a gente consegue externalizar tudo isso, porque a nossa mente lógica nos impede muitas vezes, seja por questão cultural, seja por questão religiosa, de achar que o nosso pai e a nossa mãe fizeram errado com a gente. E, na verdade, eles não fizeram errado, eles fizeram aquilo que melhor eles sabiam fazer com a condição e consciência que eles tinham na época. E quando o nosso subconsciente entende isso e compreende e se liberta disso e aceita os nossos pais, por melhores ou piores que foram, mas que agora, hoje, adultos, a gente cabe a nós o poder de sermos os protagonistas da nossa história, independente de darmos orgulho ou não para os nossos pais, mas a gente poder viver a nossa história, assim como eles viveram e vivem a história deles, a gente assumir o protagonismo dessa história. E aí a gente segue em frente. Perdão não é para o outro, não é tornar o papai, a mamãe ou aquele agressor, se for o caso, santo, não é isso. É a gente estar de bem consigo mesmo, tendo essa compreensão emocional de que ninguém faz o mal porque quer, porque é aquilo que a pessoa tem de melhor. Então é isso. A ansiedade, ela tem tratamento sim, e é muito, muito eficaz que a gente conheça o poder que a nossa mente tem. Não sei se eu estou falando muito rápido, se está dando para acompanhar. Como é que está aí para vocês? Tudo tranquilo. Tudo bem aí? Ótimo. Então, e o caso mais diferente que eu atendi, né? Eu sempre atendo ou pessoas que fazem regressão a vidas passadas ou estão na barriga da mamãe. Mas um caso muito interessante que eu atendi foi de um rapaz
que aí, durante a terapia, eu pergunto, dia ou noite, sozinho acompanhado, dentro ou fora, qual a sua idade nesse momento, onde você está, o que está acontecendo, o que você está sentindo, justamente para contextualizar aquela causa raiz. Ele falou assim, ó, não tem idade, mas você está dentro ou fora da barriga da mamãe? Onde você está? Não, eu acho que eu sou um espermatozoide. Eu falei, oi? Aí eu perguntei, como você sabe que você é um espermatozoide? Porque eu tô vendo outros espermatozoides e eu tô sentindo que eu tô no corpo do meu pai. Eu falei assim, o que que você tá sentindo aí? E aí ele falou assim, porque na hipnoterapia é um processo muito, muito intenso, a pessoa realmente sente aquilo. Nós temos 5 sentidos, a gente tem a visão, a audição, o tato, o paladar e o olfato. Durante o processo de terapia, cada pessoa vai acessar suas memórias de acordo com o canal que foi mais utilizado. Então, não é só ver. Eu, por exemplo, em terapia e hipnoterapia, minha tela mental é totalmente preta. Eu sinto, mas eu não vejo nenhuma imagem. E para cada pessoa a experiência é diferente. Para esse rapaz, ele sentia tudo. E ele falou assim: eu estou no corpo do meu pai. E o meu pai está muito, muito preocupado porque ele vai transar com a namorada e ele não conseguiu comprar camisinha e ele tá morrendo de medo de virar pai. E aí passa um tempinho e ele fala: nossa, e ele engravidou a namorada e essa namorada é a minha mãe. E esse foi o evento gerador da ansiedade. O que que o subconsciente dele entendeu? Se nem o meu pai me quer, ele não quer ser pai, o que vai ser de mim quando eu nascer? Então, é, se é um fato verídico ou não, não tem como saber. Eu vi algumas perguntas, né, que foram feitas para a PIME, se são memórias falsas ou não. Isso é o que o seu subconsciente vai trazer, que é o significado que ele arquivou, que ele armazenou como sendo essencial para a sua sobrevivência. Então, na terapia não existe julgamento, é certo, é errado, é verdadeiro, é falso, a pessoa está vivendo aquilo. E para o subconsciente dela, ela precisa entender, de acordo com a maturidade que ela tem hoje, o que de fato é sentido para ela. E uma vez que ela ressignifica isso, ela se liberta desde que, pós-terapia, ela realmente mude o padrão de comportamento, mas aqueles desconfortos físicos que vêm involuntariamente, ela normalmente não sente mais. Então, a hipnoterapia na linha que eu trabalho, é chamada Omni, Instituto Omni, é uma terapia muito breve, né? Demora de 2 a 3 sessões, só que são sessões bem longas, de 3 a 5 horas de duração, mas que equivalem a muitos anos de terapia. Lembrando que não é comparando com psicoterapia, com psicanálise, nada disso. São formas, terapias diferentes, alternativas, que para cada pessoa vai responder de uma forma diferente. Mas eu posso afirmar, nesses vários anos aí de atendimento, com muitas pessoas atendidas, é que a nossa mente realmente é impressionante para o bem e para o mal. Então, basta a gente canalizar aí o uso que a gente vai dar. Dúvida? A Pimenta aqui, adoro pegar esses casos. E basicamente era isso que eu ia compartilhar com vocês. Eu quero só compartilhar um pouquinho da minha história, né? A minha formação, eu sou formada em administração de empresas, eu tenho MBA em gestão de pessoas, eu atuei por 27 anos no mundo corporativo, e apesar dessa voz de criança, eu tenho 45 anos, eu tenho um filho de 21 anos, e eu trabalhei 27 anos no mundo corporativo, eu era gerente executiva em seguradora multinacional, e em 2015 eu entrei para o mundo do autoconhecimento por questões pessoais, e aí eu conheci a psicoterapia. Então foi graças a várias sessões, eu fiz 126 sessões com psicóloga para entender, porque eu estava passando por um processo de luto, eu tinha perdido minha mãe há 2 anos, eu estava assinando o meu segundo divórcio, e foi por isso que eu fui buscar a
psicoterapia para ver o porquê que eu estava tendo esse padrão de comportamento que resultava no meu segundo divórcio, e eu estava com um filho de 15 anos na fase mais desafiadora da adolescência em casa. Então, eu fui buscar ajuda com a psicoterapia, que me ajudou muito, e o foco nem era transição de carreira, porque na minha cabeça era tinha, né, a cabeça dentro do box ali, eu ia me aposentar no mundo corporativo e estava tudo certo. Só que nesse processo de autoconhecimento é extremamente importante a gente avaliar que a gente não é só para o foco que a gente está vendo. O meu foco era por que eu estava repetindo o padrão de comportamento nos relacionamentos pessoais, relacionamentos amorosos. Mas quando eu resolvi essa questão e fui olhar para o lado profissional, embora eu fosse uma profissional extremamente bem-sucedida, eu entendia que aquilo não estava dando um propósito na minha vida. Por isso que o meu Instagram é Ikigai. Ikigai, ela é uma palavra japonesa que vem de uma filosofia lá do Japão, de Okinawa, que a principal pergunta deles, a palavra Ikigai significa razão para viver, e a principal questão dessa filosofia é por qual motivo você se levanta todo dia de manhã? E aí eu me deparei com essa filosofia e falei assim, nossa, eu estou me levantando todo dia de manhã para ser um robô. É acordar para trabalhar, pagar boleto e cuidar do meu filho. E aí eu entendi que eu queria fazer uma diferença no mundo, eu queria ter um propósito maior. E aí eu fui buscar através de vários cursos de desenvolvimento humano, até que eu me deparei, eu nem conhecia hipnose clínica, para mim era só aquela hipnose de entretenimento, de você vai virar uma galinha, vai comer uma cebola achando que é maçã, esquecer nome, ver ídolo. E aí eu descobri a Omni e me apaixonei por esse processo, que para mim fez total sentido, complementando com as minhas sessões de psicoterapia, que eu já estava fazendo muitos anos de terapia. Então, foi aí que eu fiz a transição de carreira e hoje eu atuo exclusivamente como hipnoterapia e hipnoterapeuta. Muito bem, Andréia, parabéns pela sua maravilhosa palestra, realmente muito interessante os tópicos que você chama atenção, não é? Desde quando você começa a falar da hipnoterapia como linha de tratamento complementar, quando vem discutindo, eu achei particularmente muito interessante quando você fala, por exemplo, das sensações da mãe quando ela está grávida, e de como isso pode ser passado, né, para o filho, para a filha. E também, muito interessante também, eu achei a questão do mecanismo de autopreservação para a compreensão aí da síndrome do pânico, não é? E a questão da importância do perdão, não é? Para a terapia, para a chave da terapia. E achei também provocativo, não é? A sua pergunta aí no final da palestra, por que você acorda todos os dias, não é? Muito interessante. Minha gente, antes de passar as perguntas para a Andréia, falar aqui do brinde, não é? 1% de desconto na sessão de avaliação dela. A sessão tem duração de 2 horas e o valor aí é R$300. E com o brinde, fica aí no valor de R$150. Aí você entra em contato aí com ela pelo Instagram, tá certo? O Adilson vai estar colocando aí o Instagram, já também no chat, tá bom? E daqui a pouquinho estaremos sorteando aí 2 planos de estudante da PsiPro. 2 planos de estudante do PsiPro, daqui a pouquinho nós estaremos sorteando. Você precisa marcar aí o PsiPro nas suas redes sociais, tá bem? Bom, então vamos às perguntas que foram feitas para a Andréia. Andréia, a primeira pergunta foi feita pela Camila Bauer. Ela pergunta se a pessoa não consegue ir para o primeiro momento, qual técnica você utiliza para amenizar a ansiedade? Na verdade, a primeira sessão, que é a sessão de avaliação, é uma sessão onde eu explico totalmente como a mente funciona para a pessoa, além de vários conceitos de inteligência emocional. E aí, a pessoa, quando vem para a terapia, ela sabe que ela não vai ser dominada, eu não vou controlar a mente dela. Então, ela realmente só vai para a terapia se ela está disposta a fazer esse processo acontecer. E então,
a atitude mental é essencial para o sucesso da terapia, né? Então, o que eu faço é explicar novamente, perguntar para a pessoa do que ela tem medo, e se for o caso, eu falo assim, olha, então você vai precisar ficar aí com ansiedade mais tempo, porque eu não trabalho com tratamento paliativo, né? Eu trabalho com tratamento para tratar a causa mesmo, não só o sintoma. Então, a pessoa entende e ela realmente se entrega ao processo, porque é um processo muito simples. Quando a gente explica assim, parece que é muito complicado, mas na prática, como a gente entra e sai desse estado de hipnose, é muito mais simples do que a gente imagina. Muito bem, tem outra pergunta, Andréia, para ser feita. Essa pergunta foi feita pela Dainane, eu acredito. Pessoas diagnosticadas com psicopatia, tratar com hipnose? Se ela não tem deficiência mental, a única restrição são pessoas com deficiência mental. Os psicopatas, se eles estão medicados, não tem nenhum problema. Ok, vamos então para a próxima pergunta. A próxima pergunta de Marcos Vinícius. Temos estudos científicos sobre hipnose? Hipnose tem algum respaldo científico? Muitos, 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 muitos. Se eu esqueci o nome do site, mas se você pesquisar no site de artigos científicos, tem milhões de estudos científicos, inclusive a hipnoterapia ela é reconhecida pelo Conselho de Medicina, de Odontologia, de Psicologia, de Enfermagem, Fisioterapia, e se não houvesse estudos científicos, não seriam reconhecidos por esses conselhos. E tem mais uma pergunta, Amanda Dionísio. Alguma técnica para lidar com pessoas que passam por crise de pânico e ansiedade? É a hipnoterapia, é a hipnoterapia. No momento da crise, a técnica que eu gosto muito de usar é a respiração, é o controle da respiração, é focar no aqui e no agora. Então, peço para a pessoa prestar atenção aonde ela está sentada, prestar atenção nos pés tocando no chão, colocar a mão nas pernas, sentir, porque aí a mente foca no aqui e no agora. E puxar uma respiração profunda pelo nariz, soltando o ar devagarzinho na boca, porque aí você vai mandando a informação para o cérebro que você não está em ameaça nenhuma. E depois a gente trata a causa com a hipnoterapia. No momento do pânico, é fazer a pessoa trazer a atenção, o foco para o momento do aqui e agora, para o momento presente. Muito bem, tem outra pergunta de Gisele Vitória. Ela pergunta o seguinte: você ainda está no útero e desde aí sua mãe lhe rejeita, você nasce com algum sentimento de rejeição? Isso é muito interpretativo, mas existe uma alta probabilidade de já ir com sintomas de rejeição. Aí por isso que as pessoas na vida adulta têm muita dificuldade de falar não, porque a interpretação do subconsciente é: se nem minha mãe me aceita, como é que as outras pessoas vão me aceitar? Então, ela acaba sendo muitas vezes usando aquela máscara da boazinha, né? Aquela pessoa que fala assim para tudo, cuida de todo mundo, porque ela tem muito medo da rejeição das pessoas. Outra pergunta aqui é a da Fernanda Jacinto. Ela diz assim: em uma sessão de hipnose, já deu para resolver todos os traumas? A gente tem que trabalhar num foco específico, né? Então, por exemplo, os traumas, a causa raiz, então, por exemplo, o sintoma é a ansiedade, então a gente vai tratar a causa raiz da ansiedade. Isso é feito em uma única sessão, no máximo 2 sessões. E esses são os traumas, a gente vai trabalhar todos os eventos ligados à emoção que está levando a pessoa a ter ansiedade. Se for outra coisa, tem ansiedade, tem compulsão alimentar. Se não estiverem coligadas as emoções, é uma outra sessão, outro tratamento. Mas
brinco que as nossas emoções são como uma teia de aranha. Então, na terapia, eu já atendi muitas pessoas que vieram tratar a ansiedade, não falaram em nenhum momento que elas tinham fobia de alguma coisa. Então, por exemplo, eu atendi uma moça que ela veio tratar a ansiedade e ela não comentou nem na anamnese, em nenhum momento da terapia, que ela tinha pânico, fobia de pombo, a ponto de o pombo estar na calçada, ela atravessar a rua para não passar na mesma calçada que o pombo. E aí ela fez a terapia para ansiedade, em nenhum momento a gente focou nessa fobia de pombo, porque eu desconhecia isso. No dia seguinte da terapia, ela me manda uma mensagem rindo muito, dizendo: olha, André, eu nem sei fobia de pombo, porque o que estava me machucando mais era a ansiedade. Mas eu nem me dei conta, porque ela deixava no estacionamento longe de onde ela trabalhava, então ela tinha que andar o prédio onde eu trabalhava. E nesse percurso diário, eu sempre tinha que ficar desviando dos pombos. E ela me mandou um áudio rindo muito, dizendo: Andréia, eu tô parada, porque agora eu tô relembrando o meu trajeto do estacionamento até chegar na minha mesa, e veio inclusive uma pomba kamikaze, que veio voando assim, dando um rasante assim na minha frente, eu nem lembrei, nem senti nada. Eu tô lembrando agora que eu tô sentada aqui na minha cadeira. Então, tudo que essas emoções que são teia de aranha, tudo que tiver correlação, elas acabam sendo tratadas. Muito interessante isso. Assim Muito como bom. pessoas que têm idade e também tinham bruxismo, e elas acabam tendo uma melhora drástica assim de bruxismo. Muito bom. Tem outra pergunta aqui, diz assim, como a hipnose funciona com a ansiedade generalizada, já que possivelmente não existe um só gatilho? Desculpa, repete a pergunta. É assim, como a hipnose funciona com a ansiedade generalizada, já que possivelmente não existe um só gatilho? Na linha de terapia que eu trabalho, sempre a gente vai achar a primeira causa, a causa raiz. Então, o gatilho são os eventos subsequentes. A gente regride com a pessoa é a primeira vez que ela sentiu aquele mesmo desconforto. E depois, se necessário, porque imagina, eu já atendi senhorinha de 82 anos, se a gente precisasse programar todos os momentos em que a pessoa se emocionou, teria que ter ficado com aquela senhorinha 50 anos para poder ressignificar todos os momentos que ela se emociona. A nossa mente, ela tem um mecanismo tão eficaz que ela funciona como se fosse um efeito dominó. Uma vez que a sua mente entendeu o significado daquela causa raiz, todos os eventos que têm a mesma emoção, o mesmo significado, a gente não precisa passar por todos, a gente passa pelo primeiro e acabou. Quando vai o segundo, porque teve alguma modificaçãozinha na emoção, e aí também da mesma forma como o efeito dominó, um efeito cascata, ele reprograma todos os demais eventos. Então, não é o gatilho que a gente busca a causa raiz. Muito bem. Temos também a seguinte pergunta. Boa noite, meu nome é Isonal, estudante do tal. Ele diz assim, poderia saber como controlar a ansiedade para quem toma o paroxetina e como se livra dela. Como identifica que a pessoa está com ansiedade? Qual a medicação correta? Como controlar a ansiedade? Quais dicas para diminuir? Tem um sobrinho que desconta a ansiedade na masturbação. Como se livrar? Eu não sou médica, né? Eu sou hipnoterapeuta. Se tiver médicos aí, podem falar. Sobre a medicação, eu não posso dizer, mas a hipnoterapia ela é muito eficaz para tratar a causa raiz do que está gerando a ansiedade. E outras atividades, outras dicas que são muito úteis, é a pessoa focar no aqui e no agora, como a técnica da respiração que eu falei, praticar atividade física, que é extremamente importante, estudos científicos já demonstram e comprovam exaustivamente que praticar atividade física, ela gera, né, os hormônios do prazer, então isso é muito importante, ter uma alimentação saudável, ter bons hábitos, meditar, fazer yoga, isso tudo ajuda muito para a pessoa poder encontrar motivos para que a mente dela não fique
com medo do que vai acontecer, porque quem sofre de ansiedade é porque ela está projetando coisas do futuro que podem nem acontecer. Tem outra pergunta aqui, diz assim, até que ponto as crenças do humano atrapalham a hipnoterapia? Tipo, todo mundo aceita vidas passadas? Na verdade, isso pouco importa, porque é o subconsciente da pessoa, não sou eu que mando o subconsciente da pessoa ir para uma vida passada, né? É o subconsciente da pessoa que vai acessar isso. Então, esse tipo de situação não acontece, porque quem não acredita em vidas passadas não vai acessar vidas, porque o comando que eu dou, a sugestão que eu dou é vá para o primeiro momento em que você sentiu essa mesma sensação física, essa mesma dor que você está sentindo. 5, 4, 3, 2, 1. E eu, dia ou noite, sozinha, acompanhada, dentro ou fora, etc. Então, ela vai trazer os elementos daquilo que está no subconsciente dela. E uma pessoa que não acredita em vidas passadas jamais vai trazer informações de vidas passadas. Muito bem. Temos aqui outra pergunta de Fernanda Maria. Medicações não afetam a hipnose? Não, se a pessoa não estiver dormindo, não afeta. Gratidão imensa a todo mundo que esteve aqui conosco hoje, a você, a Bianca, que muito gentilmente me convidou, ao Adilson, e qualquer dúvida eu fico à disposição no Instagram. Muito obrigado, Andréia. Muito obrigado também para a outra palestrante, a Pimen. Gente, a todos, tenham uma boa noite e até amanhã, às 8 horas, em mais um dia do nosso primeiro congresso de hipnoterapia, realizado aí pelo Cipro, sob a direção de Adilson Ferraz. Boa noite a todos.